Boa noite, boa noite. Eu sou a professora Sandra Jang. Vamos então estudar papelaria. Papelaria no coreano é 문구점. 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 문구점 papelaria. 문구점. 문구점. 문구점 papelaria. 점 pode até fazer um círculo na palavra 점, que significa loja, tá bom? E só é uma partícula locativa. O que é partícula locativa? Que significa em ou na, no, né? Na papelaria, em algum lugar. Então, só é uma partícula, ok? Tem duas formas de a gente chamar papelaria no coreano, tá? 문구점. Quando eu era criança, eu passava na frente da papelaria perto da escola e geralmente as papelarias eram menores, né? E chamava 문방구. 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 Hoje em dia, as 문방구, por exemplo, que são as papelarias menorzinhas, ainda existem nas cidades interiores, tá bom? E nas capitais, nas cidades grandes, estão chamando de 문구점, tá bom? Ou às vezes é aquela rede, né? Aqui em Brasília, por exemplo, tem a Calunga. E aí a gente não chama, eu vou lá na papelaria. A gente fala, eu vou lá na Calunga, eu vou em tal lugar. A gente chama pelo nome da loja, tá? Então, lá na Coreia também tem várias redes de papelaria e muitas vezes as pessoas chamam pelo nome da papelaria, tá bom? Só que o nome papelaria é 문구점 ou 문방구. Mais uma vez. 문구점, 문방구. Isso, 점 é loja. Então, por exemplo, quando a gente aprendeu sobre restaurante, eu ensinei que restaurante é 식당, né? 식당, mas pode ser também chamado de 음식점, 음식 de comida e 점, loja. Então, é loja de comida, que é restaurante, tá bom? Então, 문구, 문구 são materiais de papelaria e 점, loja, tá bom? Vamos então aprender a palavra material escolar, tá? Material escolar. Os vocabulários, os substantivos do coreano não tem plural. A gente sempre vai falar no singular, tá? Não tem plural, não tem gênero, não tem plural nem singular. É só uma palavra só, tá bom? Mas se eu quiser falar muitas coisas, aí a gente acrescenta a partícula chamada 들 para dizer que é plural, que tem bastante coisa. Mas quando a gente fala 학용품, aí pode ser um só ou vários tipos, tá? Então, material escolar é 학용품. 학용품. 학용품, tá? Aí a gente junta e a gente vai falar rápido. Então, o 용, vocês vão ouvir como 경, tá? Então, vai ser 학용품. Mais uma vez. 학용품. Porque o 기억 받침 vai subir, tá? Então, vai ficar 경, tá? 학용품. 학용품. Quais são os materiais escolares, né? Caneta, caderno, borracha, papel, essas coisas, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. 학용품. 학용품. Mais uma vez. 학용품. 학용품. Vamos lá. Agora, vamos conhecer outra palavra.
사무용품, 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 samu용pum, material de escritório, tá? Então, quando a gente fala escritório, a gente vai chamar de 사무실, tá? 사무실 é escritório, 실 é sala, então 사무실, escritório. E 사무용품, material de escritório. 사무용품, 사무용품, material de escritório. Então, se vocês quiserem depois conhecer essas palavras, vocês podem até jogar no Google, que aí vai aparecer as imagens de material escolar, material de escritório, tá? Então, hoje em dia, a gente tem a internet, né? Então, se a gente pegar as palavras que a gente aprendeu, aí você joga lá no Google em coreano, tá? Com essas palavras que eu tô te ensinando. Aí vai aparecer sites coreanos, as imagens dos materiais, tudo bem? Então vai ser legal, tá? Então vocês podem procurar depois, entrar nos sites, parecido com esses sites de Calunga, tá? Aí vai aparecer um monte de material e aí vocês podem aprender mais palavras. Como nossa live geralmente dura 1 hora, eu não vou conseguir trazer todas as palavras, tá? Então, eu vou trazer somente palavras mais utilizadas para que vocês possam aprender e utilizar, tudo bem? Primeiro, 연필, 연필, eu até trouxe. 연필, lápis. 연필, tá? Anote aí, tá? 연필, 연필 é lápis, tá? Então, a gente usa bastante no curso de coreano, no básico 1, tá? Não utilize o Google Tradutor, não é tão bom, tá? 연필, 연필. Anote aí, tá? 연필. Muito bem. Agora, vamos para outra palavra. 볼펜, 볼펜. A palavra 볼펜 veio do inglês, tá? E só que hoje em dia, no coreano, existem muitos vocabulários que vieram de outros países, tá? Mas que na Coreia utiliza, ok? 볼펜 é caneta esferográfica, tá bom? 볼펜, 볼펜, caneta. Mais uma vez. 볼펜, caneta. Ou pode falar somente pen, tá? Não tem problema. Mas utiliza mais a palavra 볼펜 do que pen, tá? 볼펜, caneta. Olha só. 연필 é lápis. E 색 significa cor. Então, se a gente colocar 색 na frente da palavra 연필, significa lápis de cor, tá? E a gente não vai ler 색연필, tá? A gente vai ler de uma maneira um pouco mais suave, tá? Então, anote aí, tá? Logo depois do 기억받침, tá? Veio o ian, tá? Então, 색연필, 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 색연필. Tudo bem? 색연필, 색연필. Tem gente que chama 색연필 ou 색연필, mas 색연필. 색 é cor, ou 색깔 também é cor, tá? Essa daqui, muita gente me pergunta na aula, durante o curso. Professora, como é que fala lapiseira em coreano? É porque eu não coloco essa palavra no curso, e aí o pessoal sempre quer saber. Lapiseira, sharp, sharp. E eu não consegui achar. Como é que chama aquele negocinho que a gente coloca dentro da lapiseira? Sharp é a lapiseira. Ah, grafite, isso mesmo. E eu tentando lembrar a palavra.
grafite é 샤프심, tá bom? Então, mais uma vez, sharp veio do inglês, tá? É a lapiseira. E 샤프심 é o grafite. Sharp, lapiseira. 샤프심, grafite. Mais uma vez, 샤프심, 샤프심. Tem que estar repetindo comigo, tá? Agora vamos para a próxima palavra. 만년필, tá? 만년필 é a caneta tinteiro, tá? É a caneta, aquela caneta antiga. Hoje em dia é uma caneta chique. Ninguém gosta de usar a caneta tinteiro, mas é chique. 만년필, 만년필, 만년필. Caneta tinteiro. 만년필. Mais uma vez. 만년필. 만년필. Caneta tinteiro. Quando você entra no site de compra, né, de material escolar, aí tá lá as canetas de luxo, aí tá lá as canetas de tinteiro. E os pincéis, todos os tipos de pincéis são chamados de 사인펜, tá? Tem lugares que colocam com 쌍시오, tá? Mas o certo é 사인펜, tá? 사인 de 사인, certo? 사인펜 são todos os tipos de pincel. Aqueles pincéis de marca-texto, tá? E aqueles de marca-texto fluorescente, a gente chama de magic também. Então, tem vários nomes, ou 형광펜 também, tá? Então, a gente usa a 사인펜 para esses que não são canetas esferográficas. 사인펜, 사인펜, veio do inglês também, tá? Mais uma vez, 사인펜. Tem alguns sites, que para montar essa aula para vocês, eu procurei vários sites de papelaria da Coreia. E tem lugares que colocam 사인펜 e tem lugar que coloca 사인펜. Eu acho que o certo é 사인펜, tá bom? Porque veio do inglês e a gente não pode falar, isso tá certo, isso tá errado. Estojo. Gente, muita gente faz coleção de canetas, não é? Então precisa ter estojo. 필통. Então, 필 veio do 연필, tá? 연필. Ok? 연필. Aí, 필통. E 통. O que é 통, 선생님? 통 é uma bacia, tá? A gente pode chamar de bacia ou um saco também, né? Mas hoje em dia, 필통 significa estojo. A Luísa está perguntando, então, e aquele pincel de pintar, como é que é? O pincel de pintar é outra palavra. A gente fala put, tá? Só que como se for entrar nessa parte de pintar, de fazer arte, aí a gente vai ter que falar várias outras palavras, aí fugiria um pouco do tema, eu não coloquei, tá? Mas é outra palavra, tudo bem? Ó, 필통, eu acho os estojos aqui no Brasil muito caro, né? Custa mais de R$50, dependendo do modelo ou da coleção. Acho muito caro. 필통, 필통. Aí todo início do ano tem que ir lá na papelaria, tentar comprar os que estão que saiu, né, de lançamento. Aí vai uma grana, né? Mas aí eu já passei dessa época, não tô mais comprando, não. 필통, 필통. Vamos lá para a próxima palavra, que é muito usado nas aulas de coreano. Borracha. 지우개, 지우개, 지우개. Borracha. Aquelas borrachas, sabe apagador de quadro? O apagador de quadro também é chamado 지우개,
tá bom? Então, tudo que a gente usa para pagar, aí usa a palavra 지우개. E para apagar, o verbo é 지우다, tá? Então, apagar algo é 지우다. E 지우개 é a borracha. 지우개, 지우개. Muito bem, 지우개. E o verbo 지우다 significa apagar. Isso, muito bem. 지우개, borracha. 지우다, apagar. E aí, borracha pode ser também o apagador de quadro, ok? Aí, vamos para cola, tá? Cola é 풀, 풀, 풀. E 접착제 também é um tipo de cola. Então, sabe aquelas colas Super Bonder? Então, é 접착제, tá? Então, todo tipo daquelas colas que tem vários nomes, né? São chamados de 접착제. 접착제. E as fitas, né? As fitas adesivas, né? Aqueles maiores, menores, são chamados tudo em inglês também. Tape, tá? Tape. Pull, cola. Pull, pull. São palavras diferentes, tá? Não é igual, não é junto, tá? São palavras diferentes, são palavras distintas. Pull, cola. 접착제 também é um tipo de cola, ok? Isso, tudo. Pull. Aí, pull, geralzão, tá? Ah, outra coisa diferente da Coreia, sabe aquela cola branca que a gente vê aqui no Brasil, muito comum? Não tem na Coreia, tá? E lá na Coreia, geralmente utilizam as colas de bastão, tá? Ou é cola transparente. Eu já tô vendo, até um tempo atrás a gente não via aquelas colas transparentes, mas recentemente eu consegui comprar a cola transparente. Geralmente são as colas transparentes ou cola de bastão que vende na Coreia, tá? Não tem cola branca. Então vamos para a próxima palavra? Pull, pull, cola. Agora vamos para outra palavra. Tesoura. 가위, 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 가위. Eu estava fazendo a pesquisa, sabe estilete? No dia a dia eu uso estilete, 칼, que é faca, né? Mas no site de pesquisa eu achei em inglês, cut, tá? E aí eu não coloquei porque é em inglês, tá? cut. 가위, 가위 é tesoura. E faca é 칼. 칼, ok? 칼, 가위. Isso, vocês estão colocando 가위바위보, né? Então, vem disso, tá? 가위, 바위보, tá? 바위 é a pedra. Pedra, na verdade, 바위 é a rocha. E pô vem do 보자기, né? No tecido de você embrulhar, tá? Então, 가위, 바위보. Aliás, 가위, 바위보. Tudo bem? E a faca é 칼, com Q, tá, Paulinha? 칼, 칼. Aspirada. A régua. Régua é só uma palavra, tá? Só uma sílaba. 자, régua. 자. Isso, muito fácil, né? E 자 também tem outro sentido. Vamos fazer tal coisa. Então, às vezes, 자, vamos tal coisa. E aí, 자 é uma forma de chamar atenção, tá? Uma forma de exclamação também. 자 é régua. 자. Alguém tinha perguntado como é que é caderno, né? Caderno é 공책. 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 책 é livro. Certo? 책 é livro. E 공책 é caderno.
Quem já estuda coreano comigo há algum tempo deve saber que com é zero, certo? Então, 공책 seria um livro vazio, vamos dizer assim. 공책, caderno. 공책, 공책. Aí eu vou trazer uma outra palavra relacionada com o caderno, que eu coloquei diary como diário, mas a gente pode usar como agenda também, tá? Diary ou planner, tá na moda, né? Agenda ou planner, né? Então, diary, planner, são palavras também que veio do inglês, tudo bem? Diary, planner. Quando a gente, vocês, não sei se vocês gostam, mas eu adoro ir para papelaria para dar uma olhada às novidades, principalmente se tiver um desenho bonitinho, né, na capa, a gente dá vontade de comprar. Então, esses diários, né, vamos dizer diário ou agenda, né, hoje em dia tem vários tipos, né, variados. Pleno também, tá bem na moda, certo? Então, como é uma coisa que está, quando está na moda aqui no Brasil, lá na Coreia também está na moda, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o diário em coreano. Eu acho que é importante em coreano colocar, tá? Só um pouquinho. 일기장, 일기장. Diary é em inglês e em coreano é 일기장, tá? 일기장. 일기 é o diário, tá? 일기장. Aqui no Brasil não tem isso, mas na Coreia, as crianças, quando entram na escola, né, desde ensino fundamental, tem que escrever o diário. É como se fosse tarefa, tá? É uma tarefa diária. E aí você tem que. Primeiro começa com desenho, né? Aí você tem que desenhar o que você fez no dia e levar para a tia. Mas depois você tem que escrever o diário. E durante as férias, tá? Durante as férias, o que as crianças fazem aqui no Brasil? Vão viajar, vão brincar. Na Coreia, não. Na Coreia, os professores mandam fazer várias tarefas e uma delas é escrever o diário. E aí você tem que entregar depois das férias, tá? Mesmo que você mude de série, aí tem que entregar a tarefa. Sabia disso? Aí estão acostumados a escrever o diário, tá? 일기장, 일기장, tá? Planner é o novo, né? É uma coisa que está na moda. Agora vamos para outra palavra. Estão tudo relacionado com caderno, agenda, essas coisas, tá? 수첩. Eu gosto dessa palavra. 수 vem da mão, tá? 수, 수, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui no Brasil, a gente fala libras, né? A língua falada com a mão, certo? Na Coreia, quando a gente fala libras, seria suhwa. Então, é a conversa por meio da mão, tá? Suhwa. Então, vem da palavra mão. E chop, de escrever, um caderno, tá? Então, suchop são cadernos de anotações pequenas, tá? Então, são aquelas agendinhas pequenas, caderno pequeno de você carregar na bolsa para lá e para cá para fazer as anotações, tá? 수첩, 수첩. E memoji é uma mistura de duas coisas, né? Memo veio do inglês, de anotar, e ji significa papel, tá? Papel. Anote aí. Memoji significa são aqueles papéis de anotações, como se fosse o post de você colar. Não é de post, mas aquelas palavras pequenas, os cadernos, né? Os blocos de anotação, chama memoji, tá? Isso. Suhwa é a palavra falada com a mão, tá bom?
Sim, lá na Coreia, nas férias, as crianças parece que estudam muito mais do que quando está na escola, porque nas férias você precisa ir para o cursinho, tá? Vários tipos de cursinho, cursinho de matemática, de redação, disso, daquilo. Aí você precisa estudar, aí não para, tá? Parece que tem mais cursos durante as férias do que ah, na época normal, tá? Caderno de caligrafia, talvez seja de caligrafia, tá? Não tem também uma palavra específica em coreano, tá bom? Vamos então continuar, tá? Anotaram aí? 수첩 e memoji, tá? São palavras diferentes, tá? Não são a mesma coisa. Aí eu trouxe esse daqui também. Vou colocar aqui uma barra que tem essas duas maneiras de chamar o papel A4, tá? Aí, 용지, ou acabei de falar que ji significa papel, né? Então, 용지 é papel. E A4 vem da palavra A4, tá? Então, é o tamanho do papel. A4 용지 é o papel A4. Ou a gente chama de 복사용지. 복사 significa cópia. Então, é o papel de cópia. Estão anotando? 복사용지 ou A4용지, ou A4용지 também. Não chama o 4 como for, mas chama po, tá? Aí fica A4용지. E essa outra palavra que eu vou passar também me perguntaram recentemente, então achei melhor também passar. Também veio do inglês, tá? 파일 é a pasta, tá? É o file. E binder também veio do inglês, que são as pastas. Sabe aquelas pastas de guardar papel, de guardar? E aí, aquelas grandes, um pouco maiores, são chamados de binder, tá? E 파일 são as pastas, tá? Então, pasta veio do inglês, 파일. Alguém tinha me perguntado durante a minha aula, no coreano. E aí, é que como é inglês, aí eu é 파일. E aí passou, tá? Ou binder, tá? São aquelas grandes, as pastas grandes de guardar. E adesivo também veio do inglês, tá? Sticker veio do inglês, tá? Então, vocês perceberam que veio isso, 파일 é o file, que é a pasta. Então, 파일 são as pastas menores de guardar. E binder seriam aquelas pastas de guardar muito papel grande. Então, isso é binder. Tudo bem? E aí, gostaram das palavras, dos vocabulários? Até aqui tudo bem? Pois é, como eu disse, não tem como eu ficar aqui passando todas as palavras. Eu trouxe aqui palavras mais utilizadas do nosso dia a dia, tá bom? Então, se a gente souber pelo menos essas palavras, já consegue se virar, né? São coisas que a gente gosta de comprar quando a gente viaja, né? Principalmente sticker, adesivo. Gente, cada adesivo, coisa mais bonitinha que a gente encontra, né? Dá vontade de comprar tudo, não é mesmo? Vamos então para algumas frases. Aí eu estava pensando em trazer algumas frases para vocês e achei melhor trazer frases fáceis, tá? São frases que eu ensino no Básico 1 pro pessoal. Então vamos lá. Aonde você vai? Foi uma aula que eu dei na semana passada pro pessoal. 어디에 가요? Aonde você vai? Tá? 어디에 가요? 어디에 가요? 어디에 가요? Aonde você vai? 어디 significa onde. 어디에 가다 é verbo ir, tá? 어디에 가요? 어디에 가요? Assim. Então, repetindo, 따라하세요. Mais uma vez. 어디에 가요? 어디에 가요? 문구점에 가요. Eu vou para a papelaria, tá? 문구점에 가요. 어디에 가요? 문구점에 가요, tá? 문구점에 가요. E eu falei também outra palavra,
um sinônimo de papelaria. Como é que é? 문방구. 문방구. 가요 é verbo ir, tá? Eu vou à papelaria, tá? 문구점에 가요. ou 문방구에 가요. 문방구. 문구점에 가요. Aí, o que compra? 무엇을 사요? 무엇을 사요? Ou a gente pode chamar também 뭘 사요? Também, de forma mais informal, né? De linguagem falada. 뭘 사요? O que você compra? 무엇을 사요? 무엇을 사요? Aí eu compro caderno. 공책을 사요. 사다 é o verbo comprar, tá? 공책을 사요. 공책을 사요. 공책, caderno. 사다 é de comprar. Eu compro caderno. Aí, 다이어리가 있어요? Tem agenda? Então, eu quero comprar uma agenda. Aí eu vou perguntar, tem tal coisa? Aí a gente vai dizer, 다이어리가 있어요? Se for lápis, como é que a gente falaria? 연필이 있어요? Se você quer alguma coisa específica, aí você vai perguntar, tem tal coisa? 연필이 있어요? 다이어리가 있어요? Assim. 다이어리가 있어요? Aí, às vezes, você quer dar de presente para um amigo ou para amiga, e aí você quer comprar uma coisinha bonitinha, e aí você vai lá na papelaria para dar para ver as opções, né? Aí você vai perguntar, tem agenda tal jeito, né? Então, 다이어리가 있어요? 다이어리가 있어요? Aí, a atendente ou o atendente vai falar, tem sim, né? Aí, saiu um pouquinho. 네, 있습니다. Sim, tem sim. Ou pode usar o verbo da forma educada, 네, 있어요. Tem sim. 다이어리 ou 공책, 있어요? Tem? 네, 있어요. Mais uma vez. 다이어리가 있어요? 네, 있습니다. 네, 있어요. 다이어리가 있어요? Tem agenda? 다이어리. Aí você vai responder, 네, 있습니다. Sim, tem. 있다 é o verbo ter ou estar. Tem sim. 네, 있습니다. 네, 있어요. Tudo bem, gente? 네, 있어요. Muito bem. Estão repetindo. Muito bem, muito bem. Aí você vai pedir, poderia mostrar para mim? Me mostra, por favor. Tá? Vamos lá. 보여주세요. 보여주세요. Mostra para mim, por favor. Me mostra. 보여주세요. 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 Sim, 있습니다 é o verbo 있다 e o 습니다 é a terminação da forma educada formal, tá? Então, muitas frases vocês vão ver terminando em 습니다, tá? Tudo bem? O verbo 있다 é ter. 있습니다 quer dizer eu tenho ou tem. 보여주세요. Poderia mostrar para mim, por favor? 보여주세요. Mostra para mim. Então, se a gente tirar o 주세요, não faz sentido, tá? Porque aí o 주세요 é uma forma junta para formar a frase, tá? Então, 보여주세요, quando a gente fala 주세요, a gente está pedindo algum favor, tá? Então, 보여주세요 seria mostrar algo para mim de forma educada, tá? Então, se a gente tirar o verbo, também não faz sentido. No coreano, o verbo sempre vem no final da frase. Então, quando você está falando, tem que colocar até o verbo, tá? Então, precisa finalizar a frase junto com o verbo. Tudo bem? A aula acabou. Obrigada por ter me acompanhado até agora. 안녕히 계세요. Tchau. 뽀뽀. Tchau.